Bom dia a todos, uma alegria podermos falar um pouco sobre o nosso documento de 88, que é um marco no Estado brasileiro em termos de construirmos um Estado que se pretende democrático. O nosso movimento para a instauração da Constituinte de 1987 foi um movimento muito ímpar, peculiar, e que refletia à época toda a sociedade e todo o momento vivido pelo país. Nós estávamos saindo de um regime autocrático, ditatorial, sob a vigência da Constituição de 1967, com a emenda, assim considero como emenda, embora alguns tratem a emenda constitucional número 1 de 69 como uma nova Constituição. Esta emenda também adensou o perfil autoritário já previsto no documento de 1967. É fato que essa ruptura que nós tivemos foi uma ruptura que envolveu uma transformação ideológica e não uma ruptura radical. E esse acordo, considerado por alguns como um acordo possível, que foi a transição do modelo de 67 para o modelo de 88, trouxe algumas peculiaridades que nós podemos comentar aqui. Uma das questões que envolve muito as discussões sobre a atuação e instauração do poder constituinte originário de 87 seria o fato de que nós temos na atuação dessa constituinte não uma Assembleia Constituinte pura, que nós tivemos, por exemplo, na nossa Constituição de 1934 apenas, mas sim um Congresso Constituinte, porque os nossos constituintes não exerciam só as funções de elaborar o documento constitucional, mas eles também atuavam como legisladores ordinários. Então, eles atuaram em dupla função. E isso gera uma série de celeumas jurídicas, porque nós estamos aí trabalhando com uma ideia de um grupo de pessoas que poderiam, não que tivessem feito necessariamente, mas que poderiam defender interesses corporativos. O ideal de uma Assembleia Constituinte é que ela seja instituída, elabore o documento constitucional e depois seja dissolvida. Essa é uma das características do titular do poder constituinte, que continua sendo o povo, mas o seu agente, que é a Assembleia Constituinte, que deveria ser sempre temporária. Então, a nossa não foi. Essa é uma realidade do documento de 88. Por outro lado, também tivemos, vamos dizer assim, um pouquinho de carregar a história que tínhamos até 88. E uma das questões foi exatamente o resultado dos pacotes de abril de 77, quando nós tivemos a introdução dos senadores que eram indicados e não eleitos pelo governo federal. Nesse sentido, tivemos também um grupo de representantes que atuaram na Constituinte e que não receberam a delegação direta por parte do povo, não receberam o voto direto do povo para o exercício dessas funções. Isso, por exemplo, recebeu por parte de alguns um apelido chocoso à época, que foi de senadores biônicos. Então, são aqueles senadores que não tinham passado pelo crivo do voto popular, ou seja, destituídos de alguma forma, ainda mais considerando o momento que se pretendia uma retomada democrática do exercício do poder, eles eram destituídos de uma legitimidade com relação ao exercício popular. Então, esse também foi um fato que marcou os trabalhos da nossa Constituinte. E um outro problema também que tivemos foi que a convocação para a Assembleia Constituinte deu-se no corpo da Constituição de 1967. Nós tivemos uma emenda, a Emenda Constitucional número 26, de 1985, e ela convoca a Assembleia Nacional Constituinte. Mais ou menos como se nós tivéssemos em um documento constitucional a proclamação da sua morte. E nessa emenda, ainda com uma característica também muito polêmica, que seria o fato de que ela trouxe já para a atuação da Assembleia Nacional Constituinte limites materiais e procedimentais. E um dos limites materiais, ou melhor, o limite material que foi estabelecido, depois isso retumba, reflete no texto de 88, também no ato das disposições constitucionais transitórias, no seu artigo 8º, o fato de que nós teríamos que aceitar como limitação a lei da anistia.
a Lei da Anistia, que foi proclamada em 1979 e que inicialmente foi uma lei da anistia ampla, geral e restrita, envolvendo ou, de alguma forma, né, liberando os dois lados que se envolveram em conflitos, eventualmente armados, durante o período autocrático e que estariam, né, anistiados das condutas perpetradas durante o período do regime de 69. Essa é uma questão até hoje muito polêmica, foi resultado até de uma ADPF no Supremo Tribunal Federal, a ADPF 153, e que resulta, naquele momento, com o posicionamento definitivo do Supremo Tribunal Federal, mas resulta inacabada em termos internos, porque isso leva em conta a justiça de transição, né, leva em conta relermos e vermos o nosso passado. Então, entendemos, né, que esses limites, inclusive o limite de procedimento, foi dado já que a Constituinte trabalharia em sessão unicameral por votação de maioria absoluta. Também foi, vamos dizer assim, um sinal claro do nosso processo constituinte, muito peculiar. Eu costumo também dizer que essas questões, mas então o processo brasileiro teve uma série de impedimentos, uma série de obstáculos, realmente teve. Mas é muito difícil ao longo da história termos um processo constituinte que seria puro. E só para termos uma ideia, alguns documentos, como a Lei Fundamental de Bonn de 49 da Alemanha, assim como a nossa tão venerada Constituição norte-americana de 1787, são documentos que também tiveram, vamos dizer assim, vicissitudes próprias do momento em que foram promulgados. E nem por isso se desconstitui, em especial no caso brasileiro, isso não deve ser feito, a legitimidade dos procedimentos e de todas as discussões que foram amplamente patrocinadas na vigência da Constituição de 1988. É interessante também, professora Maria de Lourdes, frisarmos um fato que foi muito específico no caso brasileiro, que foi o projeto, um projeto que tramitou extraoficialmente, porque ele acabou não sendo postado como um projeto oficial, que é o projeto da Comissão Afonso Arinos. E ele foi mais ou menos um vetor dos trabalhos, das discussões promovidas nas comissões e subcomissões da Constituinte, em 1987, e ele tinha uma inclinação manifestamente parlamentarista. E isso até hoje reflete-se em algumas normas da nossa Constituição. Então, assim, não foi um processo simples, como não é, o processo de formação de, vamos dizer assim, de um marco, de um poder constituinte pós-fundacional, que é o caso nosso, mas é um processo que realmente, à época, mobilizou intensamente a nossa sociedade e mobilizou para que tivéssemos a vocalização de demandas mais aproveitada e melhor aproveitada. Então, tivemos mais canais, inegavelmente, de participação popular. É lógico, poderíamos ter tido muito mais, é lógico que poderíamos ter, por exemplo, uma possibilidade de participação ainda mais significativa, mas o nosso documento, inegavelmente, detém legitimidade democrática. Nós sabemos que os direitos, vamos dizer, vão surgindo historicamente, dentro do contexto de cada época, e devem ser relidos numa visão que é uma visão processual. E devem ser relidos também numa visão que é uma visão de direitos que vão se acumulando. Nesse sentido, numa primeira dimensão de direitos, nós tivemos já no século XVIII a afirmação dos direitos individuais e coletivos, vinculado ao paradigma do Estado liberal. Depois tivemos uma nova dimensão, carecimentos novos sendo elaborados e requeridos, como os direitos sociais no século XX, década de 20 especialmente, já no contexto de um Estado não mais liberal, mas um Estado social, ou no que se requeria à época, no estado do bem-estar social, welfare state. Então, essa foi uma tentativa de construção de uma outra vertente dos direitos fundamentais, e também tivemos como um marco ali na transição da década de 70 o encaminhamento dos denominados direitos difusos. E olhem que a gente poderia falar aí, como alguns autores falam, de gerações, prefiro mais as dimensões desses direitos, e que todos cabem num texto de 88.
Então, o nosso texto ele é um texto extremamente moderno no que se refere à capitulação de direitos fundamentais. Temos não só esse, mas o que alguns autores chamam também de sexta, sétima dimensão ou geração de direitos, como o direito à paz, o direito ao desenvolvimento sustentável, todos eles previstos no nosso texto constitucional. E eles devem ser relidos agora neste marco, que seria este marco desse Estado Democrático de Direito, de uma forma participativa, lembrando sempre da necessidade de torná-los efetivos. Então, realmente, como capitulação, consagração de direitos fundamentais, é inegável que a Constituição de 1988 é uma das mais avançadas do mundo. Esse documento é mesmo um documento híbrido no que se refere às teorias políticas que tomam assento ou que tomam lugar no seu texto. Então, é inegável que temos ali um perfil também do liberalismo, isso fica muito evidente na própria previsão dos direitos de livre concorrência, dos direitos eventualmente, da propriedade privada, mas temos também um perfil social ou de uma teoria política socialista também muito evidente quando nós falamos da cogestão, quando nós falamos, por exemplo, da possibilidade que temos, né, de ter ali uma vinculação mais à isonomia material e não só à isonomia formal como um marco desse espaço liberal. Todos podem fazer tudo, só não podem fazer o que a lei proíbe, é um marco da liberdade negativa. Mas nós devemos também passar e saber que o texto acolhe previsões ou pressupostos que envolvem uma visão de direito também vinculada, por exemplo, com previsão constitucional, aos valores sociais do trabalho. Lá no artigo 170 eu falo que ele é muito emblemático dessa visão mais híbrida da nossa Constituição, porque nós temos toda a atividade econômica regrada visando a justiça social, mas com base em princípios como a livre iniciativa, a livre concorrência, a propriedade privada, lembrando que a propriedade privada agora relida com a sua função social, mas por outro lado, no próprio artigo 60, fala da possibilidade de termos ali o pleno emprego, na medida em que nós temos, né, aquele que não consegue se inserir no mercado, no espaço de atuação do liberalismo, nós podemos e devemos também dar as condições materiais para que isso aconteça. E nesse sentido, por exemplo, a gente tem o salário-desemprego, que é uma das políticas nesse viés socialista, inegavelmente. Então, o texto ele é híbrido, ele é concorrente, e isso não desmerece o texto de 88, no meu entendimento, muito pelo contrário. Nós somos uma sociedade pluralista. Seria querer tampar a realidade se não entendêssemos que há uma possibilidade de concorrência de visões plurais de vida. Então, o nosso texto cabe essas visões, ou acolhe essas visões que são plurais da vida digna. Então, nesse sentido, o liberalismo ali tem assento, o socialismo também, mas, no meu entendimento, o que caracteriza em especial a Constituição de 88 é uma retomada da visão do republicanismo. E aí sim, professora, como foi dito já na pergunta, nós tivemos nesse documento de 88 um claro acolhimento, uma clara previsão de uma virtude cívica que deverá ser exercida para que tenhamos cidadania efetiva. Então, realmente, como já disse, temos um elenco de direitos fundamentais excepcional, mas nós precisamos, que é o grande dilema ainda da nossa disciplina, a teoria da Constituição, efetivá-los. E essa efetivação, ela passa por essa ampliação dos espaços de deliberação pública. Se vamos muito lá na teoria crítico-deliberativa, talvez aí uma vinculação também habermasiana, porque nós estamos abrindo a nossa Constituição, ela tem espaços para que a gente possa levar ou construir os nossos melhores argumentos, as nossas práticas de argumentação que levem a essa acomodação por parte da sociedade de espaços em que ela pode colaborar. E traria aí como exemplo as garantias constitucionais mesmo, que tem o seu aspecto também voltado não só pelo ajuizamento individual, mas também pelo ajuizamento coletivo.
Nós vamos encontrar aí o mandado de segurança, o mandado de injunção. Recentemente, o habeas corpus foi admitido como coletivo. E esse é um espaço que nós reservamos à sociedade. Também acho que é inegável o fato de que nós temos, neste momento, a sociedade civil organizada dentro do espaço público. E isso faz com que a gente, lá no artigo 74, parágrafo 2º, tenhamos, eu falo que é quase um exemplo desse espaço republicano da nossa Constituição. Porque é dito que qualquer pessoa, qualquer cidadão, qualquer associação, entidade de classe, sindicato, pode e deve denunciar contas irregulares aos tribunais de contas. Então, quer artigo mais cívico, que mais espelhe essa virtude cívica do que esse? Então, esse é um exemplo, mas temos aí todas essas garantias que também levam a este caminho. E um outro ator que aparece de uma forma também muito expressiva nesse texto de 88, que é o Ministério Público. E a função desse Ministério Público é estar em vigília constante em defesa da nossa sociedade e também no manejo de várias garantias constitucionais. É inegável, que teríamos também ali uma previsão, por exemplo, no artigo 103 da nossa Constituição, de legitimados para o controle de constitucionalidade concentrado, que espelham também essa ampliação do debate público. Então, nós temos partidos políticos, OAB, associações, sindicatos, mesas, governadores, que podem propor ações diretas de constitucionalidade, inconstitucionalidade, ADPF, e que isso realmente espelha essa tradição, vamos dizer assim, que se instaura a partir de 88, de chamar ao espaço público, em concorrência com o espaço privado, a sociedade civil. Então, é um documento muito inovador, que ainda não cobriu o seu desafio, que é realmente a questão de tornar este documento efetivo. Eu acho que aí é a questão mesmo da eficácia social, como é que nós vamos trabalhar, mas isso importa neste preenchimento desses espaços que foram veiculados na própria Constituição de 88. Então, eu compreendo como um espaço aberto e sempre inacabado. O fato dela não estar fechada em si mesma, vejo como uma das grandes vantagens desse documento de 88. Eu costumo também afirmar em sala de aula que perdas vai depender muito da nossa construção social. Vantagens, eu acho que nós tivemos várias inegáveis. O próprio deslocamento que nós tivemos na nossa Constituição, em que os direitos fundamentais hoje figuram no início do texto, já revela uma vontade de Constituição muito expressiva. Talvez aí o nosso desafio, já ainda com Hesse, seria trazer a força normativa deste documento. Então, sabendo que este é um papel que não pode ser delegado. Aí vamos a outro autor também, nós somos todos intérpretes da nossa Constituição, ainda que o intérprete oficial seja e é reconhecido como o Supremo Tribunal Federal, nós temos o desafio de levarmos este documento efetivamente à nossa realidade cotidiana. E quem vai fazer isso não são as instituições, não é o meu vizinho, somos nós. Então, nós temos que tomar ciência, nos apropriarmos dos desafios que essa Constituição também nos trouxe em termos de cidadania e atuarmos. O que seria, talvez, esse desafio, que eu não digo nem um ponto negativo, mas seria o fato de que, se deixarmos o documento como uma letra apenas, nós não vamos efetivá-los na prática. Então, o desafio é trazer esse texto, construí-lo dentro do nosso cotidiano. O Ministério Público é um grande agente, como eu disse aqui, mas nós temos o advogado, que foi realmente citado de forma expressa no texto constitucional, foi a única profissão nesse sentido, porque ele faz parte da função essencial da justiça. Então, o nosso papel, nós, como formadores, vocês, estudantes, como formadores de opinião e sendo bacharéis em direito, é exatamente isso,
fazer com que a advocacia, em especial num país com tantas desigualdades sociais e regionais, a necessidade de uma defensoria pública muito bem estruturada para que a gente possa, né, concretizar esses direitos fundamentais, mesmo naquelas camadas que são mais vulneráveis. Desafios são postos cotidianamente. Nós temos alguns também, por exemplo, no que se refere aos tratados internacionais. Então, o nosso desafio de entender os tratados internacionais de direitos humanos como parte do texto constitucional, e aí o nosso olhar sobre o controle de convencionalidade vai ser importantíssimo. O desafio, né, de implementarmos um federalismo inovador, flexível, o desafio de termos uma nacionalidade entendida como um direito fundamental da pessoa humana. Então, são questões que envolvem o desenvolvimento também de uma hermenêutica compromissada com essa Constituição de 88, que já pressupõe, a partir da década, inclusive, em que foi promulgada, uma estrutura de norma jurídica já diferenciada. Então, nós estamos trabalhando agora, né, com um contexto muito mais complexo, com um contexto que envolve, né, uma norma constitucional que é não só de regras, mas também de princípios, e o desafio de implementá-los mediante uma hermenêutica que traga uma resposta coerente, uma resposta adequada para o caso que eventualmente for levado ao Poder Judiciário. E aí, né, o desafio da jurisdição constitucional. Lembrando, professora Madiluz, só, né, para fechar, que a judicialização excessiva também não nos faz melhores em termos de democracia. Então, nós precisamos pensar, né, a autocomposição, como que nós vamos levar nessa autocomposição o devido processo e trabalhar nessa noção de que a gente não consegue a democracia na ponta. Nós só conseguimos construir uma democracia com um olhar atento aos meios. Então, quais são os meios que nós podemos chegar aos fins que nós pretendemos no texto de 88, que sem dúvida alguma é o pluralismo, a dignidade da pessoa humana e a democracia.